Muito boa noite a todos, aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo da obra O Céu e o Inferno, em sua segunda parte, hoje com os espíritos endurecidos, concluindo esse capítulo, e numa data bem especial, né, para todos nós espíritas, a data em que rememoramos o desencarne do codificador Allan Kardec. Em outras palavras, poderíamos dizer a data em que esse espírito que trouxe tanto conhecimento e descortinou toda uma verdade para todos nós, que cumpriu, né, mais uma importante etapa da sua longa jornada evolutiva e cuja luz continua iluminando ainda hoje. Então, gostaria de convidar hoje, dia 31 de março de 2025, para iniciarmos nosso estudo. A Ana, para fazer a nossa prece inicial, em seguida a Silvia trazendo a mensagem. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Sim, Então vamos lá fazer nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer por mais um dia, por mais uma quinta-feira de estudo, de estarmos aqui apesar dos atropelos da vida, e das dificuldades que cada um sabe que passa. Estamos unidos nessa sintonia boa de amizade, de vontade de aprender, que possamos ter o coração aberto, a serenidade para entendermos a realidade desses espíritos que com certeza já estão numa situação melhorada hoje. Que Jesus abençoe os nossos lares e que permaneçamos unidos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eu vou fazer a leitura de excertos do, do livro Paulo Estevão, do capítulo 9, Prisioneiros em Cristo. O Prisioneiro do Cristo, desculpa. Irmãos, dizia em voz alta para a assembleia estranha, que o ouvia transida de angústia. Eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Só para situar, é o naufrágio a que Paulo de Tarso ele sofre um naufrágio, né? Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se a um instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu Evangelho de luz. Mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios, romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas de Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá compreendessem, tal como acontece aqui, agora,
nas vastidões marinhas. Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei dos profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias, que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao Mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual, invocando as discussões ferinas de há pouco. Recordo a lição de Isaías quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los, como bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Que linda. Ana em sua prece e a Silvia trazendo essa mensagem tão oportuna e tão bonita, das duas, uma. Ou vocês combinaram, ou estão em grande sintonia. Muito bem. Bom, Ana, você poderia retornar para trazer o nosso primeiro relato, o espírito aborrecido. Posso. Mulher, eu não sei se eu combinei algo com Silvia, não. Só se tiver sido no astral, né? Estamos todos bem a E sintonia, foi né? no astral, com certeza. Eu espero que tenha sido, Silvia. Gente, o capítulo que eu fiquei responsável se chama O Castigo pela Luz, né? Ah, não é não. É? Agora eu tô em dúvida, gente. Eu acho que eu troquei. Não, Ana. Não é esse, né, gente? Mas calma, Graciele. Calma que tá tudo certo. É porque É eu um uso espírito entediado. é um espírito entediado, gente. Eu confundi justamente para quebrar o tédio, tá? Ah, tá. Funcionou. Em alerta aqui. É para ver se a gente está prestando atenção. É Pois só para é. saber se vocês estavam prestando atenção. Bora lá. Oi, aqui. Ai, que bom. Obrigada. A tua pressão caiu, amiga. Bora lá. O espírito entediado. Essa comunicação aconteceu de forma espontânea. E esse espírito, ele se comunicou porque ele estava pedindo prece, porque ele estava muito cansado. Devia ser uma mãe, né, gente? Brincadeiras à parte, né? Por que que ele estava cansado? Porque ele estava vagando sem rumo. Estava vagando por aí na erraticidade. Há quanto tempo? Há 180 anos. Gente, isso é muito tempo, né? O que que ele fez? Ou um professor, né, Camila? O que que ele tinha feito na vida na Terra, enquanto encarnado? Ele disse que não tinha feito nada de bom. Aí eu fico assim me perguntando, né? Como a gente já conversou dos encontros passados. Se o espírito não faz nada de bom, ele está fazendo mal. Né? Porque essa questão do neutro, de acordo com os espíritos, significa fazer o mal. Então a gente sempre deve fazer o bem. Esse espírito, ele se coloca na categoria de espíritos entediados. Aí perguntaram para esse espírito, né, se essa categoria existia e tal. E aí eu fiquei assim, e ele dizia assim que esse espírito ele relata que os espíritos eles vão se agrupando em família, né? Em simpatia, em sintonia, em simpatia, etc. Então os espíritos entediados também se reuniam, né? Como um grupo. Eu fiquei assim pensando, porque a gente tem a mania de pensar que quando a gente foi estar sobre a escala espírita, que a gente viu, né, os espíritos puros, os espíritos bons, os espíritos neutros, zombeteiros. Kardec, ele não encerrou ali. Existe, como esse espírito falou, né? Existe outras denominações de grupos e de categorias de espírito. Então é importante para a gente
ter uma mente bem aberta quando a gente for estudar esses tipos de comunicações. E aí ele diz que passou muito tempo assim parado e o que o castigo dele seria isso, o tédio pelo ócio, por não ter feito nada. E ele compara a sensação de tempo perdido na Terra como o fogo a consumir o papel. Aí, assim, eu fiquei pensando, né, gente, porque na época que eu era criança e não tinha videogame ainda, a gente adorava brincar com fogo, né? E tacar fogo, eu gostava de tacar fogo em papel e ficar observando o papel sendo consumido devagarzinho pelo fogo. Eu fiquei assim pensando, nossa, mas é uma sensação assim, né? Que sensação esse espírito deveria ter sentido? Aí ele relata que as fagulhas do fogo são as lembranças dos laços terrestres que consomem o espírito pouco a pouco, até que dissipe e acabe. Aí eu fiquei assim pensando, será que foi o arrependimento dele, né? Porque ele ficou remoendo as lembranças que ele tinha das afeições dele na Terra e passaram 180 anos nessa situação e de repente esse fogo acabou, né? Acabou de consumir o papel. Aí eu fiquei assim pensando se não era uma metáfora, uma comparação ao arrependimento dele. Ele prossegue dizendo que o tédio é uma consequência da existência, ele é o filho do ócio, ou seja, é a não utilização inteligente do tempo de encarnado. Então a gente sempre tem que, né, que a gente, eu vou me sobrecarregar de trabalho. A gente estudou sobre lei de trabalho, estudou sobre lei de repouso, mas a gente sempre tem que se manter atuante em alguma coisa, seja no lar, seja no trabalho, seja trabalho laboral, seja um trabalho voluntário. O importante é que a gente não fique no ócio, para que a gente faça bom uso do tempo que a gente tem. E Chico dizia que a pior sensação para um espírito na erraticidade é justamente a sensação do tempo perdido. Então, esse espírito passou 180 anos sentindo essa sensação de tempo perdido. E ele diz, continuando, que os espíritos, eles sentem-se paralisados pelo tédio. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, será que isso é uma procrastinação espiritual? Ah, não, amanhã eu vou pensar nisso. Ah, não, amanhã eu mudo, sabe? 180 anos de procrastinação. Aí eu fiquei preocupada, né? Porque quem não vai empurrando algo pela barriga? Em algum momento a gente empurrou algum projeto que a gente tinha pela barriga. E aí ele prossegue dizendo, né? Que ele que são espíritos que são inúteis, são sem iniciativas, são espíritos neutros. Então a gente já falei, né, sobre essa questão da neutralidade, que não é algo bom. E isso repercutiu, e ele fala que isso vem desde existências anteriores, ou seja, não é 180, só 180 anos na erraticidade. Isso vem desde existências anteriores. E ele fala assim, quando pergunta assim, mas você não conseguiu progredir? Ele diz, são progressos ínfimos, não tem nem o que, né? Não tem nem o que usar, não tem nem o que reutilizar, não tem nem o que aproveitar. E aí, ele pergunta se ele gostaria de ser evocado novamente. Aí ele diz assim, que sim, que chamassem por ele, porque isso seria tipo assim, se você me chamar, eu vou ter essa obrigação de vir. E aí eu fiquei me questionando, né? Gente, eu sou uma pessoa, eu fiquei preocupada depois de ter esse caso, né? Porque eu fiquei assim pensando, né? Quantas vezes a gente não coloca condições para a gente realizar nossos deveres, né? Por exemplo, tem pessoas como eu que tem uma dificuldade grande de fazer exercício físico, por exemplo, de graça. Eu vou correr na praça. Não consigo. Eu tenho que pagar uma academia para eu ter aquela obrigação de ir treinar. Não sei se vocês são assim para alguma coisa na vida de vocês, mas eu fiquei matutando sobre isso e fiquei preocupada. Então ele se colocou assim, não me evoquem para eu ter essa obrigação de estar aqui com vocês. Aí pergunta-se para ele, por que sua grafia mudou tanto, né, e tal. Aí disse assim, que é um cansaço, ele se sentia cansaço
Mas aí, no o guia do médium, ele diz assim que, na verdade, é um cansaço intelectual, né? Esse espírito, ele demanda muito esforço para falar, para conversar, para meditar, para refletir. E o guia do médium, ele disse que o objetivo da comunicação, dele ter aparecido na reunião, foi justamente para tirar o espírito desse estado de apatia, né? Que também é um estado de sofrimento. Então, o guia, ele diz que esses espíritos, eles buscam a reencarnação apenas como distração, são aquelas pessoas que vêm, né, e que querem, se distrair, quer quebrar a monotonia do dia, da vida social, e às vezes também da vida espiritual, vou reencarnar para ver um negocinho diferente. Então eles seguem reencarnando até que acordem para o progresso real. E talvez a gente se questione, nossa, mas esses espíritos ficam pulando de reencarnação e em reencarnação e ficam nesse estado de monotonia. Qual é então o objetivo da reencarnação desses espíritos? A gente sabe que o objetivo é gerar o progresso, né, gente? E que independe dos bons espíritos fazer a gente progredir. A gente tem que sair desse osso, a gente tem que sair dessa apatia, dessa indisposição, né? Então, assim, eu fiquei bem, fiquei refletindo sobre essa questão desse espírito e é uma chamada pra gente, se a gente tiver entediado da nossa vida atual, a gente, sabe, vamos sacudir o pozinho, né, e fazer algo diferente. Então é isso, amiga. Obrigada, Ana. É um relato que realmente traz o que meditar, o que pensar sobre essa nossa procrastinação. Se em determinados momentos nos sentimos demasiadamente convidados a deixar aquilo que precisamos cumprir para depois, se essa tem sido uma característica nossa aqui nessa jornada, provavelmente tenha muita correlação com algum hábito, né? E a gente sabe que vencer um hábito, superá-lo, demanda um longo tempo, são muitas batalhas íntimas internas. Bom, e agora, nosso próximo relato é com você, Silvia. Não, sou eu. Ah, é com a Camila, perdão, Camila. A rainha, não é Nada. isso? Isso. Vai lá, Tá dando pra ouvir bem, né? apresente-nos. Sim, sim, apresente-nos a realeza do momento. Tá bom. Então, esse segundo relato é de uma ex-rainha da Índia, né? É o título. E aí, Kardec não traz muito contexto sobre ela, né? Ele só diz que ela morreu na França em 1858 e não diz a data da evocação, né? Quando que ela foi evocada. Ele já vai logo direto fazendo as perguntas, né? E aí ela fala, né, que ainda sente uma perturbação e uma dor aguda. E diz que queria que seu corpo levantasse do túmulo, né? Aí a gente já vê que ela é o quê? Apegada à matéria, né? E aí ela lamenta ter sido enterrada na França e não na Índia, que é a terra dela, né? Ela diz que se tivesse sido enterrada na Índia, a terra pesaria menos, né? A terra da Índia pesaria menos sobre ela. Então a gente vê uma preocupação ali com o corpo, né? Uma ligação ainda com o corpo, mesmo depois do desencarne. E aí, como eu falei, né? Kardec não trouxe muito contexto sobre quem seria essa mulher, essa rainha e tal. E aí eu fui pesquisar. E aí eu achei um artigo publicado num site, Jornal Mundo Espírita. E o artigo ele é da revista Reformador, da FEB, né? De 2010, de 2005. E fala sobre ela, né? O título do artigo é A Trajetória da Rainha de Old. Não sei se pronuncia assim, né? Mas eu vou falar do jeito que está escrito. Que é uma localidade ali da Índia, né? Naquela época, século XIX. Né? E aí, o artigo é longo, depois eu vou colocar ele lá no grupo, mas eu vou ler alguns trechinhos para dar um contexto sobre ela, né? Sobre quem era essa rainha, para a gente entender melhor, né? O caso dela.
E aí no artigo, né, fala que faz uma contextualização, né, ali do período que ela viveu, que seria o século XVIII, que no século XVIII os países europeus buscavam novos mercados que consumissem produtos industrializados e onde obtivessem matérias-primas de baixo custo. A Índia era um dos focos de atenção com a criação da Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra obteve o monopólio do comércio indiano, superou a concorrência franco-portuguesa e um século depois ocupava politicamente o país. Então aí vai falar da colonização britânica na Índia, né? Ali no período do colonialismo. E aí fala, né, que essas práticas de confisco das propriedades rurais feitas pela Inglaterra, né, cobrança de impostos extorsivos, inspiravam, né, a busca pela liberdade dos indianos. Sem uma autoridade central dividida em reinos rivais, a Índia reagiu com a revolta dos cipaios, que foi uma revolta que aconteceu ali contra, né, a Inglaterra. A Inglaterra esmagou a rebelião, intensificou a expansão imperialista, os reinos de Marajás e Nababos foram tomados, e entre eles o reino de Oudh, né, que é o reino dessa rainha, que era governado pelo Nababo, tem um nome aí do cara, mas eu não sei pronunciar, tá? Eu vou botar o artigo lá no grupo, vocês olhem. Essa rainha, ela era a rainha-mãe desse cara, né? Na verdade, ela não era ela que governava, ela era a rainha-mãe dele. Mas era um título, né? Entre tantos que ela tinha, que aqui no artigo fala que ela tinha 300 títulos de nobreza, né? Mas eu não sei pronunciar nenhum, então depois vocês olham. E aí a rainha, ela era rainha mãe, se chamava Malika. Era uma legítima por dar, dama que vivia de acordo com os mais rígidos costumes muçulmanos, né? Porque, como ela fala aqui no artigo, ela era muçulmana, né? Porque na Índia havia os hindus e os muçulmanos, né? Depois, inclusive, quando a Índia se torna independente da Inglaterra, vai haver a partição, né? Que foi um evento onde a Índia se dividiu, né? E se tornou Índia e Paquistão. O lado muçulmano foi para o Paquistão, né? Todos os muçulmanos tiveram que migrar da Índia para o Paquistão. E a Índia ficou, né, com os hindus. Então, nesse período antes da independência, eles conviviam, né, os hindus e os muçulmanos. E aí ela era muçulmana, né? E em público, ela estava sempre coberta pelo véu tradicional e a ninguém era permitido contemplar sua figura. Nas audiências que concedia, ela ficava isolada por pesadas cortinas e uma secretária transmitia suas respostas ao interlocutor. Como as outras damas de sua estirpe e religião, ela recebeu educação esmerada, prestem atenção nisso. Ela recebeu educação esmerada e cresceu cercada de luxo e riquezas. Em completo recolhimento, na Zenana, que era uma construção dentro do palácio, a que apenas as mulheres tinham acesso. Homens, somente os parentes mais diretos poderiam entrar nesse lugar, né? O marido, pais e filhos, descendente dos imperadores mongóis que ocupavam a Índia, né? Então, ela tinha aí essa rotina, essa vida aí cercada de regalias, riquezas e luxo. E aí, um dos mais prósperos reinos indianos, né, esse reino dela, foi anexado também à Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de comércio da Inglaterra, né, lembrando, em 1856. E toda a família real, né, que incluía as 148 esposas e os 40 filhos do rei, foi transferida para Calcutá. Então, eles saíram de Oudh e foram para Calcutá, que era a capital, né, da Índia. O Nababo, lá, o filho dela, era entusiasta das artes, principalmente de música, dança e poesia. E aí ele foi acusado de ser um administrador desatento, né, sem controle sobre as finanças do reino e mais interessado em prazeres. Aí, né, com isso, a Inglaterra, né, meio que tira o governo dele, né, com essa desculpa aí que ele não sabia governar. E aí a rainha mãe, né, essa rainha que a gente está tratando aqui, viajou até a Inglaterra para interceder pelo filho junto à rainha Vitória, em favor da restituição do reino de seu filho. Desembarcou, fazendo jus à fama de extraordinária riqueza dos reis indianos, com a pompa de joias espetaculares, um cortejo que incluía 2 príncipes e centenas de servos.
tecidos preciosos e uma impressionante coleção de títulos. Aí vem, né, todos os títulos que ela tinha, vem descrevendo, né, e tal. Então ela chegou lá, chegando na Inglaterra. E aí ela foi recebida com grandes honras pela Rainha Vitória, mas a Inglaterra era uma monarquia constitucional e Vitória não tinha poderes para intervir, né? Por quê? Na monarquia, o rei e a rainha são fictícios, né? Quem governa é o parlamento. Isso desde o século XVII, lá, né, com as revoluções gloriosas e puritanas, que criaram o parlamento, né? Então, a Inglaterra sempre foi, desde essa época, que é um caso à parte de monarquia, né? Que os reis eles não têm tanto poder de decisão. Então, para gravar esse quadro, enquanto a rainha estava na Europa, explodiu uma grande rebelião em 1857 contra a presença britânica na Índia. E aí o filho dela e suas esposas estavam diretamente envolvidos. E aí esse primeiro levante pela independência sanguentou o país. Mesmo os mais resistentes, como a lendária Lakshmi, foram dizimados pelos ingleses. Sua derrota reduziu ainda mais as possibilidades dos reinos retomarem sua autonomia. A rainha permaneceu lá na Inglaterra por um ano. Na viagem de volta, durante uma escala em Paris, então, quando ela estava voltando para a Índia, ela fez uma escala em Paris. Em 23 de janeiro de 1858, ela morreu em decorrência de uma moléstia súbita. Então, enquanto ela estava em Paris fazendo uma escala, ela morreu. Do nada. Ela tinha 58 anos de idade. Há várias versões para essa morte. Uns dizem que era o cólera, né, que era uma doença que tinha naquela época. Outros dizem que foi depressão, mas não se sabe ao certo o que foi. Um mês depois, o filho dela, também morreu e foi sepultado junto à mãe. O general não é o mesmo que governava a Índia, não. É um outro filho, general, devia estar junto com ela, né, lá na França, porque ele foi sepultado junto dela, né. Então, ela morreu ali do nada em Paris, enquanto estava passando por ali, e foi sepultada lá mesmo, né? Então, aí a gente chega, né, no ponto que a gente está aqui da história do Céu e Inferno. E aí, quando isso acontece, em um gesto de provocação à Inglaterra, a França concedeu à rainha funerais de chefe de Estado. Porque a França e a Inglaterra têm uma rixa histórica, tá, gente? Então, o enterro percorreu as ruas de Paris e se tornou um dos acontecimentos mais comentados e noticiados no país. Daí o interesse de Kardec de querer evocar ela, né? Ela foi sepultada na área muçulmana do cemitério, né? Père Lachaise, não sei pronunciar também. E aí é um cemitério que tem famoso lá em Paris, né? Kardec está lá também. E ela foi sepultada a poucos metros de onde está o túmulo de Kardec, inclusive, né? E aí de sua tumba imponente, né? Hoje em dia só resta a fundação. Um desenho no local mostra a opulência do monumento original, né? Atenta a esses fatos, Kardec evocou a rainha na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicou a conversa tanto na Revista Espírita de 1858 e mais tarde também no livro Céu e Inferno, né, que é o que a gente está estudando agora. Evocou-a em duas outras ocasiões sem notar mudanças significativas. Então, aqui no artigo não fala exatamente quais foram essas outras duas ocasiões que Kardec ai, meu Deus, evocou ela de novo, né? Mas diz que não teve mudanças, né? Então tem essa revocação que a gente vai estudar hoje, que ele publicou também na Revista Espírita. Depois ele faz mais duas e não notou muitas mudanças, né? Infelizmente. Mas aqui, na evocação que vamos tratar hoje, ela demonstra, né, justamente esse orgulho, né, que ela tem por ser rainha, né? Então ela desencarnou ali na França, de repente, né? Ela estava só de passagem, não deu tempo de voltar para a terra natal. Ela reclama de ter sido enterrada na França, não gostou de ter sido enterrada em um país estrangeiro. E ficou ali, né, bem ligada ainda ao corpo, que ela fala, né, que queria ainda poder levantar, né, do túmulo. Então, ela demonstra essa ligação ao corpo, demonstra muito orgulho. Ela se sentia muito superior às demais pessoas por ser rainha, né? Ela fala que o seu sangue é digno e que não pode se misturar com o sangue do povo. Que o filho dela ia voltar a reinar, porque ele tem o sangue digno de reinar, né? Ela diz que ainda é rainha, né? Eles perguntam, né? Eles questionam como que ela como ela se apresenta. Ela fala como rainha, né? Como mais eu ia me apresentar?
e fala assim com um tom de imposição, né? Como se estivesse ordenando. E fala para mandarem escravos para servir ela. Enfim, porque ela não estava mais tendo aquele reconhecimento que ela tinha em vida, né? Então ela sente falta desse reconhecimento, né? Ela fala que ninguém liga para ela, onde ela está agora, ninguém liga para ela, que eram para mandar escravos para servi-la, né? Então assim, ao mesmo tempo que ela fala que onde ela está agora, né? Como eu falei, não se importam com ela, ela diz que ainda é a mesma. Ela fala, eu ainda sou a mesma. Como é que eu posso não ser mais rainha? Eu ainda sou rainha. Né? Então ela se via e se sentia ainda como a mesma pessoa. Então ela meio que não estava entendendo por que os outros não tinham o mesmo comportamento que antes, né, com ela. Então, como eu falei, ela falou que era de religião muçulmana, ela critica o cristianismo, né? Ela fala que o cristianismo é uma religião absurda, porque fala que todo mundo é irmão, são todos iguais e irmãos. Para ela isso é impossível, né? Porque ela tem uma mentalidade, vivia numa sociedade hierarquizada, né? Então ela, na cabeça dela, existe uma hierarquia, né? Não tem como as pessoas serem iguais. O cristianismo toca justamente nesse ponto, por isso que Jesus também, né, causou na época dele, né, conflitos. Por quê? O cristianismo prega igualdade. E ele pregava igualdade num local que estava sendo dominado por um império, né, que era o Império Romano. Então, já causou um conflito ali. E depois, né, não era aceito, né, porque por causa disso, né? Então, assim, só depois de algum tempo, né, que o cristianismo vai ser aceito. Então, aí ela critica o cristianismo, né? E aí a gente vê novamente esse orgulho, né? Porque claro que ela não ia aderir a uma religião que considerava todo mundo igual, se ela era superior, se ela se achava superior aos outros, né? Então, ela dizia que era muito importante, que não se preocupava com Deus, né? Não se preocupava com Cristo, porque um carpinteiro não era digno, né, de ter o pensamento dela. Ela não ia ocupar o pensamento dela com um carpinteiro qualquer, né? Então, basicamente, ela fala isso. E aí ela diz que não pensava em Deus, não pensava em Cristo, nada disso. Diz que não se dignaria nem a responder essa evocação, se fosse pela vontade dela, né? Mas ela foi obrigada. Ela diz que foi obrigada a responder a evocação, mas ela não sabe por quem, né? Provavelmente os espíritos superiores que estavam ali organizando e levaram ela não se mostraram, né? Ela não deve ter conseguido vê-los, né? Pela faixa vibratória e tal. Mas ela sentiu essa imposição de ter que ir ali falar, né? Mas ela fala que por ela não tinha nem ido, né? E aí perguntam a posição das mulheres muçulmanas, né? Kardec faz uma pergunta, né? Sobre as mulheres, né? Na religião dela. E ela fala, as mulheres nasceram para dominar. Eu era rainha, né? Então, assim, ela fala se ela era rainha, né? Então, ela tinha esse poder, né? Ela se sentia com esse poder. E aí perguntam, né? Aí a gente vê nessa parte o eurocentrismo do Kardec, né? Porque ele pergunta assim, se ela tem inveja da liberdade que as mulheres europeias tinham, né? Que liberdade que as mulheres do século XIX tinham na Europa, né? Mas tudo bem. Ele ali como um homem da Europa, né? Um francês, ele achava, né? Que a sociedade dele, né? Era o auge da civilização. Então as mulheres lá tinham muita liberdade, né? Para a época. E aí ele acha, né? Ele já julga que as mulheres muçulmanas, indianas, não tinham essa liberdade. E aí ela desdenha. Ele pergunta isso e ela desdenha dessa liberdade das europeias, porque ela fala assim: essas mulheres são servidas de joelhos. Então, assim, para ela não importava ser livre, ela queria ser servida, né? Então, isso que era importante para ela. E aí ela fala, né, como eu disse, que não sabia quem obrigou ela a ir, mas que não deve ser ninguém importante, né? Não sei quem me obrigou a vir, mas não deve ser ninguém mais importante do que eu. E aí perguntam como que ela se apresenta, né? Como eu falei, ela diz que ainda é rainha, que não estão tratando ela com o respeito que ela merece, que não é assim que se dirigem as rainhas, né? Porque Kardec está ali perguntando de igual para igual, né? Fazendo os questionamentos, falando com ela normalmente. E ela estava obrigada o quê? Ela estava acostumada com o quê? Reverências, né? Reverências, as pessoas se humilhando, se ajoelhando.
E ninguém fez isso com ela ali naquele local. Ela falou que não estava sendo tratada com o mesmo respeito. E aí eu acho que ela já começou a se estressar, né? E aí São Luís interrompeu, né? E aí falou para deixarem ela, deixa ela que vamos ter compaixão dessa pobre, né? Dessa pessoa que está envolvida pela cegueira, né? Vamos ter compaixão da sua cegueira, ele fala, porque ela está sofrendo em seu orgulho, né? Então assim, ela não admitia, né? Que estava sofrendo, mas dava para ver que sim. E São Luís fala que sim. Por quê? No início ela fala, né, que sente uma dor aguda. Essa dor era moral. É uma dor moral por ela não estar mais recebendo o tratamento que ela recebia antes, né? Então, só dela não ser mais tratada como ela era antes, ela já sofre alguma coisa, né? Então, isso já demonstra uma espécie de sofrimento ali que ela estava tendo, né? Mesmo que ela não admita, né? E aí Kardec, né, faz outro comentário no final, né? E aí ele demonstra novamente o eurocentrismo dele, mais uma vez, porque ele fala assim, cadê aqui? Peraí, eu me perdi aqui. Ah, ele fala que não esperava, né? Quando ele evocou ela, ele já não esperava respostas profundas, por causa do tipo de educação que as mulheres recebiam na Índia, né? Ou seja, a gente viu lá no texto, né, que eu li no artigo, né, sobre ela, que ela foi muito bem educada, né, como uma pessoa da elite. Mas ela foi educada como uma pessoa da elite da Índia, né? Não necessariamente é a mesma educação da Europa, né? Mas aí Kardec, como um homem europeu, né, ele vai ver essa educação indiana já como inferior, né? Então aí a gente vê, né, como é que é o olhar, né, da pessoa na Europa, né, do século XIX. Então, assim, aí ele fala, né, que não esperava, né, que ela desse respostas profundas para a educação, mas esperava pelo menos uma certa lucidez quanto à sua situação, né, de desencarnada. O que não aconteceu, né? Porque ela ainda estava muito ligada às ideias terrestres, né, como ele fala. E o seu orgulho ainda tinha muita força, o que gerava sofrimento, né, como eu falei. Ela sofria, né, que São Luís falou que ela sofria no orgulho, né? Ela estava com orgulho ferido mesmo, né? Isso é uma espécie de sofrimento para a pessoa orgulhosa, né? E aí é um sofrimento para ela. Então, realmente, mesmo não parecendo, né, devido à sua arrogância, né, nas respostas, só o fato dela não ser mais tratada como antes, né, como eu falei, não ter mais escravos para servir, ninguém se importar com ela, né, e tudo mais, isso já constitui um sofrimento para ela, porque fere o orgulho, né? Então, ela diz que sente essa dor, como eu falei, é uma dor moral, do orgulho ferido, né? E São Luís diz que o seu caso é para servir de exemplo, né? Para justamente, né, para gente, né, para as pessoas encarnadas, para que a gente não se iluda com as coisas materiais, né? Que as pessoas aqui na Terra não se iludam, né, com posições sociais, com regalia, porque tudo isso passa, né? Tudo isso fica na Terra, e nada disso importa quando a gente está realmente na vida espiritual, né? Que é a verdadeira vida. Então é nisso que a gente tem que prestar atenção, né? E aí eu lembrei de uma passagem, né, de Jesus, né, um versículo de Jesus que ele fala para a gente não juntar tesouros na terra, né? E aí eu peguei o versículo completo aqui que fala assim: não ajuntais, está em Mateus, né? Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. E aí Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração, né? Então, infelizmente, essa rainha, ela colocou o tesouro dela em coisas que não valiam tanto a pena, né? E aí, quando ela chegou na parte espiritual, cadê os tesouros do céu?
né? Não tinha. Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir, né? Qual tesouro a gente está juntando, né? Aqui na Terra e qual que a gente vai levar quando a gente partir daqui, né? É isso. Desculpa, gente, eu ter falado tanto, mas eu tive que trazer esse contexto aí para a gente entender melhor, né? Tinha muita coisa de história aí já viu, né? Historiador não se aguenta. Desculpa, tá? Mas é isso. Senhoras, senhores, acabamos de acompanhar uma belíssima aula de história em seu desmembramento em vários aspectos. Tivemos aí pontos geográficos, pontos religiosos e muitos outros. Nossa, arrasou, Camila. Muito obrigada, tá? De verdade. Pessoal, aí pelos Nada. comentários, até pelas brincadeiras, você vai poder acompanhar como a Agora eu vou temperatura, olhar. né? Agora eu vou olhar o E chat. Eu falei até rápido, fiquei até cansada. Falei rápido para não ocupar muito tempo de vocês. Quem quiser agora, não, né, debater. Tem mais um caso, né? tem o Rafa. Então, aí eu falei rápido para não, não ocupar tanto tempo. Desculpa. Não, mas você trouxe muita coisa, inclusive um olhar que possivelmente só uma historiadora ou alguém mais atenta a esse aspecto iria se atentar, né? De observar um diálogo da parte de alguém, uma realeza, né? Ou pelo menos os títulos terrestres que ainda imperavam na sua mente, com o europeu do século XIX, né? Então, foi um ponto aí que reler esse caso, trazendo essa interpretação, só acrescenta. Muito obrigada mais uma vez. E Rafa, fica à vontade, agora é com você. Obrigado, não tenho nem onde enfiar minha cara agora, depois dessa. Muito bom, cara. Vamos lá. Vou trazer a comunicação de Xumene. Ela aconteceu em Bordeaux em 1862 e ela foi de forma espontânea através de uma médium que já estava acostumada a receber comunicações dessa forma, né? Comunicações espontâneas. É, Essa médium, inclusive, tinha o hábito de se comunicar com diversos espíritos da categoria inferiores que eram encaminhados para ela justamente para alguns objetivos, que era o de instruí-la e também o de instruir os espíritos. Bem, Xumene era o espírito de um homem e dizia que estava sofrendo muitos tormentos do inferno. E mesmo que a médium tentasse fazer ele compreender sobre a inexistência do inferno e a importância disso para ele, né, para que ele pudesse compreender o que de fato ele estaria vivenciando, ele não ligava. E mesmo assim, ele era, além de não ligar, ele era muito ríspido com a médium. Mesmo sendo ríspido, ele ainda pediu preces para essa médium, como se aquilo fosse auxiliá-lo por alguma outra inspiração. Ele entendia que a prece poderia ajudá-lo, mas ele não entendia que se ele não mudasse seus sentimentos, seus pensamentos, ele não teria nenhuma mudança, né? A prece não teria o efeito que ele gostaria. E com muita persistência, conversando com ele, essa médium conseguiu fazer com que ele acompanhasse ela em uma prece para tentar aliviar ele dessa dor que ele sentia. E ele acabou sendo, mesmo fazendo essa prece, né, ele acabou sendo bastante indiferente, porque ele achava que teria resultados imediatos essa prece. E o que não foi o que aconteceu, óbvio, né? Mesmo assim, ele disse que voltaria a se comunicar com o espírito se ele novamente fosse evocado. Então, era um espírito indiferente em inúmeras questões, mas que tinha uma fagulha ali de esperança, mesmo que parcialmente desacreditado das
melhorias que ele poderia ter. Ele queria melhoria, mas queria uma melhoria sem esforço. O médium, o guia da médium, aliás, ele depois faz uma explanação sobre o caso. Ele, inclusive, dá uma injeção de ânimo para essa médium, considerando até que, imagine os inúmeros casos de espíritos numa categoria semelhante, ela não deveria se comunicar. E disse que, mesmo parecendo haver bastante trabalho em relação a esse espírito muito endurecido, não existe uma única alma que não consiga, que não possa se recuperar e conseguir se corrigir através dos bons exemplos. E mesmo que às vezes até pareça impossível conduzir essas almas para terem bons sentimentos, é, e que elas não demonstrem o interesse, esse espírito deixou claro, né? Fortaleceu que o trabalho não se perde. Então, são essas conversas, persistência contínua, as boas palavras, os bons exemplos acabam sendo boas sementes que são plantadas nesse terreno que às vezes até parece infértil, mas que tem um tempo, né, para maturar. Então, no tempo certo, poderão vir a dar os bons frutos que a médium gostaria que tivesse. Ele também traz a reflexão que o espiritismo não faz milagres, né? Que dentro, inclusive, do espiritismo existem inúmeras pessoas imperfeitas. Eu diria todas, praticamente, né? Existem muitas pessoas imperfeitas e elas não é o espiritismo que vai fazer com que elas milagrosamente se transformem, porque isso é uma coisa que demanda tempo, né? A mudança leva muito tempo. E ele lembra que primeiro precisa ter fé, primeiro você precisa acreditar nessa mudança e que a transformação acaba vindo um dia, né? Depois de muito esforço, depois de um longo processo. Ele também reforça que o período na erraticidade tem a sua importância, porque ele faz parte para que o espírito tenha esse tempo de reflexão, já que ele não teve durante a sua encarnação na Terra esse gap entre encarnações. O período na erraticidade ele acaba servindo para isso. E esse período faz com que o espírito acabe caindo em pensamentos e em tentativas de ser melhor um dia. No finalzinho tem uma fala de Kardec. Eu queria fazer a leitura de trechos curtos, porque é justamente o encerramento, né, do capítulo e acho que vale a pena para para amarrar todas essas comunicações que parecem que não vão para frente. Então ele diz o seguinte: entre os endurecidos, não há apenas espíritos perversos e maus. É grande o número daqueles que, sem buscar fazer o mal, retardam-se por orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são menos infelizes por isso, pois sofrem tanto mais pela inércia, quanto menos acesso têm como compensação às distrações do mundo. De um modo geral, tais espíritos são mais difíceis de serem conduzidos ao bem do que os francamente maus. E aí a gente consegue quebra talvez até um paradigma, né, de que a gente acredite que os espíritos mais endurecidos sejam só espíritos inferiores, espíritos numa, num grau evolutivo mais inferior, o que não necessariamente é verdade, porque como ele lembra aqui, esses que são maus possuem muita energia. E quando eles começam a ser esclarecidos, eles têm um entusiasmo muito grande pelo bem, assim como tiveram pelo mal. Trazendo um paralelo, só para a gente ter a percepção dessa energia,
é só pegar alguém que está conhecendo o espiritismo, né? Alguém que conhece o espiritismo e vê aquilo como uma filosofia que possa auxiliá-la na sua mudança de vida, ela, nossa, engaja todas as forças, todas as vontades, quer assistir todas as palestras, quer entender mais, ela começa a ser uma grande consumidora, né, de conteúdo e depois ela começa a ser uma grande trabalhadora da doutrina. Então é sobre essa energia que ele acaba trazendo. Por quê? Parcialmente, aqueles que já têm um certo conhecimento, que já podem ser espíritos um pouco mais adiantados, eles pela talvez pela arrogância, né? Talvez pelo orgulho, eles possam pensar assim: "Ah, eu já sei o que eu preciso fazer para evoluir. É isso que eu preciso fazer". Só que não toma a dianteira, não faz, não age. E aí eles acabam, como Kardec coloca aqui, eles acabam sendo vencidos pelo tédio, né? Eles acabam buscando distrações ao invés de seguir o caminho que eles deveriam trilhar, que eles já sabem. Então tem essa colocação, acho que muito pontual, para a gente poder ter essa percepção em relação a esses espíritos, que eles acabam abraçando diversos tipos de espíritos e não só aqueles mais inferiores. Num geral é isso. Obrigada, Rafa. É, gostei demais das suas pontuações. Enquanto você falava aqui, acredito que os demais amigos também, mas fiquei meditando, pensando mesmo sobre essa correlação, né? Entre essa energia, como você muito bem pontuou, né? Que os considerados ou ditos maus, eles, quando essa energia ela é transmutada, né? Ou essa ausência é preenchida positivamente, aí temos uma grande força mesmo de construção, o que não acontece com esses espíritos considerados como entediados ou que são dados a essa, ainda a essa apatia, né? Então, retirar da zona de conforto é um processo que demanda demasiado tempo, né? Ainda mais para alguns do que para outros. E não é muito difícil se compararmos mesmo ao nosso padrão de comportamento, né? Percebemos em nós mesmos o quanto é difícil vencer alguns vícios que trazemos. Normalmente consideramos apenas os vícios como aqueles que são mais vistos, mais nítidos ou atrelados a alguns hábitos alimentares, de consumo, mas cá entre nós. Todos nós aqui sabemos exatamente quais são nossas pedrinhas ali de tropeços, né? Algumas até inconfessáveis, mas que sabemos exatamente o que é que está diminuindo o nosso passo, que está prejudicando o nosso progresso ou demandando muita energia e uma energia que não está sendo aplicada tão bem quanto poderia, né? Estamos nessa condição, todos nós aqui. Pensamos que reconhecer isso é um passo inicial muito importante, né? Primeiro identificamos o problema e depois focamos na solução desse problema. Então, vemos que esses espíritos endurecidos, eles têm uma grande dificuldade em reconhecer, em identificar esse problema, né? Ou esses problemas. Eles se sentem ali ainda, infelizmente, confortáveis naquela atmosfera mental, né? Naquela zona de conforto, de continuidade daquela forma com que vem agindo, se comportando, interagindo. Então, seja no não serviço, seja no ócio, nesse sentido, seja no orgulho, seja no materialismo, nas coisas que a vida material proporciona, que eles desejam perpetuar também na erraticidade.
de um modo um tanto estranho e tanto torto para nós que já estamos em condição de analisar, ainda que superficialmente isso, mas que para eles faz todo sentido e é o momento espiritual deles, né? Há que nós precisamos respeitar, mas no apanhado geral é isso, né? Kardec ele vai trazendo esses relatos que para nós não são necessariamente relatos dos outros, de outras mentalidades. Mas sendo bem honestos, são relatos, são descrições nos quais nós vamos nos encaixando. Em cada momento, em cada relato, tem algo ali que, mesmo quando estamos nos sentindo numa posição um tanto mais elevada do que eles, porque infelizmente caímos em muitos momentos nesse tipo de julgamento, ah, não sou mais um espírito, casual encarnada, né? Endurecido, já estou melhor. Será? Será que 100% do tempo estamos mesmo melhores? Eu posso falar por mim. Em vários momentos, em todos os relatos, houve uma coisinha ou outra que me chamou a atenção desse, puxa, essa semente aí, infelizmente, ainda está em mim. Preciso trabalhar isso. Então, são alertas sutis que vão sendo trazidos de experiências vividas por outros, que na verdade ainda são muito nossas, né? Então, vale sempre esse alerta. E gostaria de escutar um pouquinho vocês. Se algo chamou a atenção, o que que tocou, o que que convidou especialmente a dizer isso aí, preciso trabalhar, ou se não quiser, joga para o outro. Estamos aqui apenas para escutar e para refletirmos juntos. Ninguém? Eu só fiquei impressionada com a rainha, né? Que história, assim, que claramente uma pessoa sem conhecimento, né? E aí a gente, porque os nossos erros, né? Praticamente, principalmente com relação à religião do outro, é justamente por essa falta de conhecimento, né? E muitos erros que a gente comete é ignorância nossa, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei foi com pena dessa coitada. Eu digo, meu Deus, a pessoa perdida, né? Completamente perdida. Quem sou eu, onde estou, né? E lá lutando por sua importância, por sua atenção. Mas uma pessoa altamente sem conhecimento. Fiquei foi com pena da bichinha. É, Muito iludida, pura. né? Ela estava muito iludida ainda, assim, com as coisas materiais da Terra, né? Com a vida que ela tinha na Terra. Ela ainda não tinha, assim, desapegado da vida que ela tinha aqui, né? Ela não percebeu que a vida dela tinha mudado, que agora ela estava em outro plano, que não era mais. Que ela não ia mais ter aquela vida que ela tinha aqui, que agora ia ser diferente, né? Ela queria continuar com a mesma vida, né? Da que ela tinha aqui na Terra. E até E ela quando, abrir os olhos e ver a realidade, a gente não sabe quanto tempo demorou, né? Porque no artigo fala, né, que Kardec ainda evocou ela mais 2 vezes sem notar mudanças, né, no comportamento dela. Então, assim, até ela despertar, só Deus, É, né? eu fiquei imaginando isso, assim, meu Deus, o despertar dessa mulher, o quanto que ela sofreu para poder entender tudo, como foi difícil, como tem sido difícil, eu fiquei morrendo de dó. e chamou a atenção porque quando questionada o que ela poderia, se ela tinha acesso, né, às informações de outras experiências, o que ela teria sido, se rainha, ela disse que sempre fora, né? Então pode não ser uma informação correta, verídica, mas pela confiança e pelo padrão de comportamento dela tão estagnado nisso que, sinceramente, eu não desconfio de que fosse correto, que de fato ela viesse tendo uma série de experiências
na realeza, né? Porque ela estava muito, muito cristalizada nesse padrão de preciso, devo ser servida, né? Devo ser honrada e foi algo que ficou muito marcante nesse padrão de comportamento dela. Eu acho que ela não sabia mesmo, ela só lembrava da última. E da última ela só lembra de Isso ter que eu ia sido falar. rainha. Isso que eu ia falar. Eu acho que ela ainda não tinha se recordado das outras vidas. Ela só estava lembrando dessa última, que foi a que ela foi rainha. Não sei se ela foi ainda em outras, né? Mas eu acho que ela ainda não tinha tido a lembrança das vidas anteriores. É possível também. E pelo apego dela à materialidade, aos luxos, à riqueza do mundo material, né? Me parece que é algo que ela realmente apreciava. Então, isso pode exigir aí um processo de arrependimento mais delongado. Talvez por isso, nas comunicações, Kardec, ao longo das comunicações, não observava muita evolução, né, entre elas. Então, mesmo o processo de arrependimento demanda tempo. E quando vemos, por exemplo, algumas pessoas reencarnadas enfrentando as difíceis provas de privações, mesmo materiais, nós devemos lançar um olhar de muito mais respeito e admiração no sentido de que o que aquela pessoa, de repente, não deixou para trás, né, da sua bagagem espiritual, quão grande não é a sua tentativa de fazer diferente, né, de reparar naquilo, de reconstruir todo o universo íntimo. É algo, pelo menos, que penso ser grandioso. É porque depende muito da formação. E eu acho que ela pensava e vivia muito de acordo da forma como foi educada, né? Quais foram os valores que foram passados, o que ela tinha que entender como valor, como o que era importante. Eu acho que ela estava perdida mesmo, coitadinha. Ela foi criada assim, né? Ela foi criada para ser rainha. Ela já nasceu numa família real, né? Então ela foi educada desde pequena para isso, né? E passou isso para os filhos também. Então, assim, ela é isso que você está falando mesmo, que é criação, né? E a cultura ali, o meio que ela estava inserida. Graça, eu Ah, posso só fazer uma observação? Depois eu por juro que me favor. calarei. Não, não. Vai É, lá. não, assim, só para fazer uma. Só para deixar claro, né, que quando eu falei Kardec eurocentrista, né, acho Kardec é isso, aquilo, não, só para contextualizar, né, o olhar dele como um homem europeu do século XIX, né, só para deixar claro que eu estava contextualizando a pessoa no tempo dele, né, só isso. Que a gente já falou várias vezes disso, né, mas não sei quem vai ouvir, né, pela primeira vez, Isso. para deixar isso claro, tá? Obrigada, Camila. E esse é um olhar extremamente racional e válido, né? Para não incorrermos aí em anacronismos, em trazer algumas informações que eram adequadas em um determinado tempo e espaço, mas que hoje já se vê um pouquinho diferente, e o que não desmerece nem descaracteriza aquele momento, né? Mas que para hoje as coisas já estão um pouquinho diferentes. Então, ter esse olhar extremamente lúcido e faz com que a nossa compreensão possa ser cada vez mais larga, né? O próprio Kardec recomendava isso, então estamos seguindo suas recomendações. Perfeito, Camila. E, gente, estamos no nosso horário. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Vocês sempre enriquecendo, trazendo todo esse conhecimento, essa pesquisa a mais que só nos acrescenta e nos motiva e sempre em ar de muita alegria, de entrega. Isso faz toda a diferença no nosso grupo, né, de estudos e faz com que estejamos cada vez mais entrosados e engajados, né,
e animados para que possamos continuar. Então, muito obrigada pela semente bendita que cada um de vocês tem trazido sempre aqui a cada semana. Bom, para a prece inicial, alguém gostaria? Prece inicial não, final. Alguém gostaria de fazer, de realizar? Bom, para evitar confusões, são muitas pessoas se Posso candidatando. fazer, Graça? Pode fazer? Posso, claro, minha querida. Obrigada, Silvia. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, depois desse estudo tão gratificante, tão edificante, vamos elevar as nossas melhores vibrações ainda mais. Vamos pensar em Deus, vamos pensar em Cristo e agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, encerrando esse estudo sobre espíritos endurecidos e que a gente possa, na nossa pequenez, conseguir aliviar as nossas maiores dificuldades, as durezas que ainda possam deixar os nossos corações um pouco mais endurecidos, que a gente possa também ter paciência, ter serenidade, para ao encontrarmos irmãos em endurecimento ainda, que a gente possa ser a mão a estender e auxiliar. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito e que na próxima semana tenhamos a mesma oportunidade de estarmos aqui reunidos em saúde, paz, alegria e muito amor. Tenhamos uma ótima noite e uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Silvia, pela linda prece. Obrigada ao Theo, aí no segundo plano, colaborando Tá também. latindo lá fora. É uma forma de prece, por que É, não? de participar. Está participando conosco. Obrigada, amigos. E aquela promessa que eu fiz a vocês lá no grupo, tá? Quem tiver interesse, fica mais um pouquinho que eu falo brevemente. E Silvia, pode encerrar.